Olá pessoal, sou Juliana Fernandes, gerente operacional da MG Contécnica, especialista em imposto de renda. Hoje nós vamos falar um pouquinho das novidades que tivemos no programa do Imposto de Renda 2018. Doações a partido político seria a próxima ficha. Então, se você fez algum tipo de doação, ela deve ser informada aqui. Como as demais fichas, clicar no botão Novo e fazer a inclusão das informações. No caso, o CNPJ do partido, o nome do candidato ou do partido e o valor. Essas informações elas são utilizadas para cruzamento de dados com a prestação de conta dos candidatos, dos partidos políticos. Importações é a próxima ficha. Então, aqui, tudo que a Receita Federal tem de programa auxiliar que você pode estar usando, né, caso se enquadre naquela situação, você vai utilizar essa ficha para poder fazer a importação. Então, nós temos aqui a opção de carnê-leão, ganho de capital, atividade rural, ganho de capital em moeda estrangeira, os informes de rendimento e os informes de plano de saúde. Então, só clicar aqui na abinha, selecionar o caminho, importar, o programa já vai fazer a importação dessas informações e transportar para a sua declaração. A última opção no menu, verificar pendências. Então, ele vai verificar se a sua declaração foi preenchida corretamente. Aqui, no meu caso, ela está dando alguns avisos, né, que são alertas, e está dando alguns erros. Avisos, eu consigo entregar a declaração com esses avisos, não são campos obrigatórios, ele só está te alertando, olha, não foi preenchido ou tem alguma inconsistência ali. Agora, o que for erro, que seria o símbolo vermelhinho aqui, ele vai impedir que você consiga fazer a gravação dessa declaração. Então, enquanto você não voltar lá na ficha, não corrigir essas informações ou não complementar essas informações, você não vai conseguir gravar essa declaração para fazer a entrega para a Receita Federal. E aqui mais para baixo a gente tem os outros anexos, né, que estão relacionados lá naquela ficha de importações, que é o anexo de atividade rural. Então vai falar sobre os dados do imóvel explorado, vai fazer a inclusão dessas informações, o código de atividade conforme o tipo do imóvel, o nome, a localização, o NIRF, no caso imóvel rural, como a gente comentou lá na ficha Bens e Direitos, imóveis urbanos IPTU, imóveis rurais, o NIRF. A localização, a área, a sua participação nesse imóvel e a condição de exploração. Então, se é um proprietário único ou posse, condomínio, parceria, arrendamento e as demais opções. Clicando na ficha OK, o programa vai salvar automaticamente essas informações. Ainda dentro da ficha de atividade rural, temos a opção de informar aqui as receitas e despesas oriundas, né, dessa atividade rural, que você pode importar ou incluir manualmente aqui as informações. Observar que essa ficha ela é dividida em duas, para fazendas, né, atividade rural no Brasil ou no exterior. Então, são informadas em abas distintas. A apuração do resultado, que conforme você fizer o preenchimento da ficha anterior, ele já vai fazer essa apuração. Nessa ficha, você vai informar se você opta, né, qual o tipo de opção da tributação, que pode ser limitada a 20% sobre a receita bruta ou pelo resultado. Novamente aqui, você clica em um, ele vai fazer o cálculo, observar aqui no campo, né, no quadro comparativo, qual o modelo mais vantajoso. Ou clica no outro, observa e aí você faz a escolha pelo que melhor se enquadra no seu caso. E você tem também a opção de usar para compensar prejuízos anteriores. Então, ele já traz aqui, se você tem informado na declaração anterior um prejuízo a compensar, ele já vai trazer aqui a informação para você. Ou, se não tiver informado, o primeiro campo aqui, informação do exercício anterior, saldo do prejuízo a compensar de exercícios anteriores. Movimentação do rebanho, então nós vamos ter aqui a espécie, né, da criação, o estoque inicial, aquisições que houveram no decorrer do período, nascimentos, consumo e perdas, vendas e automaticamente o programa já vai apurar esse estoque final.
Novamente, é dividida essas informações entre Brasil e exterior. Os bens relacionados à atividade rural também têm que ser informados nesse anexo. Então, para inclusão, clicar em novo. Vai escolher o código do bem, que melhor se identifica ele, o país, que pode ser Brasil ou exterior, a discriminação e o valor. Clicar em OK. Dívidas vinculadas à atividade rural, também tem uma ficha, na mesma linha, né? Clicar no botão novo, fazer a inclusão da discriminação dessa dívida, quanto mais informações melhor, o tipo de dívida, a instituição financeira, número da agência, conta, se houver, a situação em 31/12/2016, se há uma dívida que já estava declarada, vai trazer o saldo, e situação em 31/12/2017, que é a situação atual do período que você está fazendo a declaração. OK, o programa novamente vai salvar essas informações. E o último item aqui desse anexo é para você fazer a importação, que você pode fazer por aquele link anterior que nós já demonstramos ou por aqui, do Programa Auxiliar de Atividade Rural. Nesse caso, selecionaria o caminho e ele iria fazer a importação do arquivo. O próximo anexo seria o de ganho de capital. Então, nós temos a opção para bens imóveis, bens e direitos móveis, participações societárias ou fazer a importação do programa auxiliar. O mais comum aqui, no caso, seria bens imóveis. Então, vamos demonstrar como fazer a inclusão de um item que você pode fazer a importação. Seleciona o caminho, ele vai trazer as informações. Então, como nós falamos lá no quadro de bens e direitos, caso você tenha um imóvel que esteja declarado por um valor inferior e faça a negociação desse imóvel por um valor maior do que o que ele estava declarado, você é obrigado a fazer a apuração desse ganho de capital. Importante ressaltar que o imposto sobre o ganho de capital, ele vence sempre no último dia útil do mês subsequente ao da operação. Então, usando o exemplo de março de 2018. Vendi agora, vou fazer já a apuração, baixar lá o programa no site da Receita do Ganho de Capital, entrar com as informações, ele vai fazer o cálculo. Dando o imposto a pagar, esse imposto vai vencer no último dia útil de abril de 2018. É importante também prestar atenção, porque para ganho de capital tem algumas situações que são isentas de apuração do ganho. Ainda assim, você tem que preencher o anexo, clicar lá nas perguntinhas que ele te faz e aí importar depois quando for fazer a entrega da declaração. Moeda estrangeira é a próxima ficha, bens, direitos, ações ou aplicações, dinheiro em espécie, ou você também pode fazer a importação através do Programa Auxiliar da Receita Federal. Renda variável. Aqui você vai preencher esse anexo para quem faz operações com ações em bolsa de valores. É importante lembrar que no caso de ações em bolsa de valores, o controle dessa movimentação, das aquisições, das vendas, eles são de responsabilidade do investidor, né? Então, é importante que você tenha esse controle no mês a mês de toda a movimentação que foi feita para que possa preencher o demonstrativo corretamente na hora de fazer a entrega da declaração.